Olá pessoal, eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês a palavra do nosso Pai Celestial. E antes de tudo, eu quero dizer a vocês que eu não prego religião, porque eu não sou religioso. E também não prego costumes, mas eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o nosso Pai Celestial colocou no meu coração. Porque eu também não me considero o sábio ou o santo, porque todos nós estamos aqui neste mundo e nós estamos num caminho, estamos percorrendo este caminho, esse percurso, até chegarmos à vida. E nesse caminho, muitas das vezes, nós tropeçamos, caímos, levantamos, muitas vezes nós vamos gateando, rastejando, mas temos que ter a certeza, a fé e a convicção que chegaremos lá. Então que ninguém bata no peito e diga que já está salvo, que já é perfeito, porque ninguém pode se justificar perante a lei, perante a letra escrita, porque todos nós estamos aqui para aprender através das lutas, através das dificuldades. Cada dia após dia nós vamos aprendendo e vamos evoluindo até termos a mente completa de Cristo Jesus. Então, eu gostaria de ler com vocês em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, aonde está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus amados, todos nós temos que entender que nós temos um adversário conhecido entre nós como o diabo, entre nós homens conhecidos nesse nome. E esse adversário, ele não está brincando. E nós temos que compreender as táticas de guerra, as táticas de luta desse adversário. E o que está acontecendo é que as pessoas não estão compreendendo como é que esse adversário age. Um soldado de guerra, um lutador, primeiro, ele é treinado primeiro. Ele treina a si mesmo e também analisa, estuda as táticas de luta do seu adversário, os golpes do seu adversário, as armas que o adversário usa, o ponto frágil do adversário, o ponto forte. E nós também temos que estudar esse nosso adversário. Porém, os cristãos não estão compreendendo como que esse adversário age e estão colocando o diabo em tudo que é lugar, estão colocando em tudo que é programa de televisão. Eu não vou assistir tal programa porque é do diabo. Eu não vou tomar um copo de cerveja porque é do diabo. O jogo é do diabo. E eles dizem que eles não têm que andar segundo o curso do mundo, porque assim disse Jesus. Concordo com isso. Até vamos ler
para não ficar nenhuma dúvida. João, capítulo 2, e versículo 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, amados ouvintes, que Jesus falou mesmo aqui, que não é para nós amar o mundo, porque se nós amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Mas agora vamos analisar comigo. Qual é o mundo que Jesus estava falando? Será que é o mundo lá de fora? Será que é o mundo exterior? Não, meus amados. É o mundo interior. É o mundo formado na nossa natureza má e maligna desde a queda de Adão e Eva. Porque nós temos uma descendência maligna. Dentro de nós existe uma fera que não quer de maneira alguma ser domada. E Jesus reconheceu isso quando chegou um discípulo e disse assim: Mestre, tu és bom. Jesus disse assim: Eu bom? Só há um que é bom, e é o nosso Pai que está nos céus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus reconheceu que dentro dele, naquele momento, enquanto ele não tinha recebido ainda todo o poder, toda a glória, enquanto ele não era revestido ainda de todo o poder, naquele momento que ele estava nessa natureza humana, neste templo, nesta matéria, ele reconheceu que na matéria existem paixões, existem iras, dissensões, guerra, glutonaria, inveja e etc. Ele compreendeu. Então, essa natureza nossa foi formada já por um anjo caído, qual implantou esta árvore, para que esta árvore desse frutos maus. E esta árvore está dentro de cada ser humano. Então a luta que cada cristão ou não cristão, todos, vem enfrentando e está enfrentando, eles não estão compreendendo que não é o mundo oposto, não é o mundo para o lado de fora que temos que vencer, mas é dentro da nossa alma, é no nosso interior. E Jesus, ele nos ensina que nós temos que ter o controle, dominar esta situação, dominar estas coisas, domar o animal, prender esta fera em cadeias, deixar presa dentro do nosso interior e não deixar que esta fera venha a sair para fora. Hoje o cristão, ele diz: eu não vou tomar um copo de cerveja porque é do diabo, não é de Deus, eu perco a minha salvação. Eu não vou assistir tal programa de televisão porque não é de Deus. Mas, meu amado, analise comigo. Se no momento que eu não quis tomar aquela cerveja, ou assistir aquele filme, ou aquela pornografia,
mas dentro de mim está gerado, já gerou em mim o desejo, porque o desejo faz parte da carne, faz parte da natureza. Então o desejo está dentro de mim, nessa natureza má, neste homem mau. Então já gerou o desejo. E hoje as pessoas se justificam apenas por não tocar, por não ver, porque senão Deus vai castigar, porque senão Deus vai condenar. Mas, se já está gerado dentro de nós, então hoje as pessoas procuram se justificar no exterior apenas. E a Bíblia é bem clara, eu vou ler com vocês aqui, em Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala, deixa eu achar aqui, Colossenses, diz assim, no capítulo 2 e no versículo 20, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies. Versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Então, meus amados, o adversário, o diabo, o qual a maioria das pessoas deram esse nome para este anjo caído, ele age com muita astúcia, com muita sabedoria, com muita inteligência, é no nosso interior. O apóstolo Paulo, ele quis dizer isso para nós, quando ele falou ali, onde nós lemos, em Efésios 6, e versículo 13, que a nossa guerra é nos lugares celestiais, é contra os principados, contra os príncipes deste mundo, nos lugares celestiais. Aonde que é o lugar celestial? É dentro da igreja. Quando eu digo igreja, eu digo eu, você, não essas quatro paredes aqui, mas é dentro da igreja que nós temos esta luta, essa batalha travada 24 horas, aonde é no coração da igreja, o lugar de adoração a Deus, o trono que é para ser de Deus. Então é dentro desta igreja, dentro de nós mesmos, que é o lugar celestial, onde nós temos que guerrear 24 horas por dia e analisar, ver como que é a astúcia de guerra desse adversário. Então, no português correto, para você compreender melhor, Jesus veio para salvar nós de nós mesmos. Jesus veio para ensinar nós a deixar deste velho homem e enterrar esse velho homem e nascer novamente, novo homem, vivificado pela palavra da verdade, não da letra escrita, porque a letra, nela existe morte. Se eu for ler a Bíblia
como ela está escrito, eu vou aterrorizar você, eu vou pregar medo em você, eu vou falar de inferno, que o inferno é um fogo ardente, eu vou dizer que tais pessoas vão para o inferno se não deixar disso, daquilo. Se eu pregar letra, é isso que vai sair. Se eu pregar letra, eu vou pregar entregando bens materiais para você, entregando carro do ano para você, apartamento, causa na justiça. Se eu pregar letra, eu vou pregar matéria para vocês. É o que está acontecendo em 99% das igrejas, pregando matéria e dizendo que é o Espírito Santo, sendo que a palavra do Senhor é bem clara quando diz que é para nós buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, amados, a luta do dia a dia não é exterior, mas é dentro de nós. É esta natureza, porque lá no tempo de Adão e Eva, por causa dos desejos, eles decaíram da fé, decaíram da verdadeira luz. E assim, Satanás também fez com todos os homens, mas veio Jesus e trouxe novamente a luz. Veio o apóstolo Paulo, mas só que novamente os homens deixaram se levar por esta falsa luz, por esta energia diabólica de só se aperfeiçoar no exterior, sendo que o importante é nós estar perfeito no nosso interior. Temos que domar esta fera, este animal, e esta é a responsabilidade de cada igreja. Já disse, quando eu falo igreja, eu não falo a igreja B, a igreja C, mas quando eu falo igreja, eu falo eu, você, cada ser humano, porque não prego placa de igreja. Jesus, ele falou para aquela mulher samaritana que a hora é, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores de Jesus Cristo, os anjos de Deus, preparados para esses últimos dias, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 14, quais não se contaminaram com mulheres, quer dizer, com doutrinas de igrejas, os quais aprenderam um novo cântico, e só eles sabem esse novo cântico. Isto é, eles têm um outro linguajar diferente do que está no mundo. E só eles compreendem, só eles conseguem discernir. E eles permaneceram virgens, puros, quer dizer, não se contaminaram e não foram segundo o fluxo e a energia do mundo, mas segue o Cordeiro aonde quer que eles vão. Então, meus amados, esses santos anjos que já estão espalhados aí pela internet, estão aparecendo, eles estão aprendendo com Cristo em segredo, conhecido por muitos cristãos, o remanescente dos últimos dias. Então entenda, amados, não dê ouvido a qualquer pregador que chega pregando para você, falando de Deus para você, mas prega a letra, prega
que nós temos que vencer o diabo da cachaça, o diabo do vício, o diabo do programa de televisão, temos que fugir dessas coisas aparentemente falando, mas, na verdade, nós todos temos que, como já disse, se purificar como igreja santa, pura, imaculada. Temos que nos preparar sem ruga, sem mácula, sem mancha. Cristo é a cabeça do marido e o marido a cabeça da mulher. Então a responsabilidade do marido é santificar a mulher. O Espírito Santo, ele vem no espírito do homem, e o homem sendo cabeça. Analise, o homem, espírito, carne, mulher. Então a responsabilidade do homem, o qual tem o entendimento do Espírito Santo, o qual discerne todas as coisas, a obrigação dele é santificar a sua igreja, ou seja, a sua mulher, ou seja, a sua carne. Ambos foi separado esta união conjugal lá do tempo de Adão e Eva, aonde veio no meio Satanás com os desejos e as vontades, separou esta união entre um marido, espírito, e a mulher, carne, dividiu. E o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 8, vou ler aqui para vocês. Eu já estava parando, mas o Espírito Santo está me dando palavras, então vamos fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Está me dando palavra que de maneira até que nós entremos aí, vocês acabaram de contemplar, num outro segredo também. Então vamos ler aqui, Romanos 8. E primeiro diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então você veja que nenhuma condenação existe para aquele que anda espírito, para aquele que não anda nos desejos e na vontade da sua carne. Mas também ele não repudia a sua mulher, ele não pode repudiá-la, ele não pode condenar a sua própria mulher, a sua própria carne. Condenando ela, ela vai ficar na condenação e ela vai passar por lutas e por tribulações, dificuldades, porque você está repudiando ela. Mas você tem que amá-la. Essa é a tua responsabilidade. Você que tem o Espírito Santo da Justiça, você tem que amar a sua mulher, carne, amar ela como um vaso mais fraco, como um vaso que é cheio de desejos e vontades do mundo. Você tem que amá-la e não julgar ela por causa dos desejos que ela tem, mas explicar
pelo Espírito Santo da Justiça e ensinar a sua mulher e vencer ela, vencendo juntamente por ela, se unindo novamente, para que não haja, para que não continue essa separação, porque um puxa para um lado, outro para o outro lado. A carne e o espírito lutam entre eles para que ambos não façais o que quereis. E é o que está acontecendo no mundo. As pessoas não estão compreendendo como que o adversário age dentro de si mesmo, através dos desejos, das vontades, através também das inspirações, e as pessoas estão repudiando o marido, ou seja, o seu homem espiritual, repudiando a sua mulher, a sua carne, a sua igreja, sendo que Jesus, Ele amou a igreja. Jesus não repudiou a igreja, e Ele é a cabeça do marido, e o marido é a cabeça da mulher. E Ele disse ali em Efésios capítulo 5, Ele diz assim, que portanto deixará a mulher os ensinamentos do seu pai, e deixará a sua mãe, e unirá ao seu marido, e serão ambos um só, e uma carne. E mais abaixo ainda o apóstolo Paulo deixou bem claro: grande é esse mistério, mas porém eu digo sobre Cristo e a igreja. Então nós temos que deixar o velho ensinamento, o ensinamento o qual nós aprendimos na nossa natureza animalesca, o modo de viver, os costumes diários, o modo de falar, deixar esse ensinamento do antigo pai, qual nos ensinou esse ensinamento, e se unir ao esposo, ao Espírito Santo, ao homem espiritual, e ser ambos uma só pessoa. É esta união que Jesus quer que nós chegamos dentro de nós mesmos. E quando nós chegar a esta união, então aí o apóstolo Paulo fala assim, tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua justiça? Porque a força do pecado é a lei, e não havendo mais lei, não existirá mais morte. Então, amados, compreenda esta mensagem, medite, busque entender esta palavra, meditar nesta verdade, e então você não será confundido. Quando você chegar a esta evolução, qual Jesus quer que você evolua, e então você não vai mais haver tristeza, você não vai mais você não vai mais sentir ira, você vai poder controlar toda a tua energia, toda a energia diabólica e maligna dentro de você, você vai poder controlar, e você vai entrar em paz dentro de você, e também vai transmitir paz para o teu próximo. Hoje as pessoas, quando é insultada por alguém, diz: fulano foi usado pelo diabo.
Pode ser que a pessoa foi usada pelo diabo, mas só que também despertou dentro de você já, foi compatível, a energia que estava no próximo foi compatível com a energia maligna dentro de você. E então você se ofendendo, se levantando em palavras contra o teu próximo, você está seguindo curso, a mesma energia daquela pessoa está se rebaixando ao mesmo grau de rebaixamento qual ela está tendo, e você não está passando no teste, está sendo uma pessoa, sim, deixando se entregar para as forças ocultas. Está me entendendo? Então, é muito segredo, meus amados, é muito mistério a palavra de Deus. A palavra não é que nós lemos e já vamos pregar-lhe fogo no que nós lemos, porque se nós falar o que nós lemos, existe morte, destruição na letra escrita. Mas nós temos que procurar pedir ao Pai Celestial a revelação que está por trás de cada versículo. É isso que o apóstolo Paulo diz também, para que nós não ande segundo a carne. É não andar no pensamento, no sentimento, querendo discernir as coisas de nós mesmos. Então nós temos que abandonar todo este mundo formado dentro de nós. Jesus disse que é para nós pegar a nossa cruz. Se nós quiser seguir a Ele, temos que tomar a cruz e seguir Ele, negando-se a nós mesmos. Então nós temos que deixar de existir com os nossos pensamentos, nossas premonições, nossas vontades, desejos, nosso querer ou não querer, morrer para todas essas coisas e ser uma nova criatura, andar e viver na direção do Espírito Santo da verdade. Meus amados, eu fico por aqui, e que Deus, o nosso Pai Celestial, possa te ensinar, não através de pastores, não através de letra escrita, mas que Ele possa te ensinar a verdade, para que você descubra a verdade. Porque Jesus disse assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Será que é do mundo exterior, como falei outrora? Do vício? Não. Libertará você da mentira que você está vivendo. Libertará você do costume que você está vivendo, da religião, da doutrina física que você está vivendo. Libertará você de você mesmo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.